Letra C, essa função aqui. Vamos primeiro achar os candidatos à assíntota vertical. Então, a gente tem que fazer o denominador igual a zero. Passando menos 1 para cá, 4x² é 1. Passando 4 para cá, a gente tem isso. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 4. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então, x é igual a mais 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Então, são dois candidatos à assíntota vertical. O domínio dessa função, observa, se esses valores eram um denominador, o domínio dessa função vai ser qualquer número real diferente dos dois. O x não pode ser igual aos dois, né? Isso é o domínio da função, né? Agora vamos testar esses valores aqui. Vou pegar primeiro o x igual a meio. Então, eu vou calcular o limite da função com o x tendendo a meio pela esquerda. Quando eu coloco o meio no lugar do x aqui, vai dar 0 sobre 0. Né? Ou seja, deu uma indeterminação. Então, vou ter que trabalhar essa função antes de continuar calculando os limites. Né? Então, a gente tem a função escrita dessa forma aqui. Ó. Aqui em cima, né, eu coloquei esse 2 aqui em evidência. 2x dividido por 2 dá x. Menos 1 dividido por 2 dá menos meio. Por quê? Porque se o meio zerou a parte de cima, se aqui em cima ficou 0, ele tem que aparecer aqui como x menos meio, né? Porque a raiz é meio, então tem que aparecer como x menos meio, né? Sempre que um número zera um polinômio, ele é raiz do polinômio. Então ele vai aparecer como x menos a raiz. Como era um polinômio de primeiro grau, a única coisa que eu fiz foi colocar esse 2 em evidência. Na parte de baixo, né? Na parte de baixo, se eu calcular aqui as raízes desse polinômio aqui, a gente viu aqui, ó, que dá mais ou menos meio. Então, as raízes desse polinômio é mais ou menos meio. Então, eu coloco x menos o meio, que é a primeira raiz, e x menos o menos meio, que é a segunda raiz. Por isso que fica x mais meio. Como a maior potência é multiplicada por 4, aí o 4 aparece multiplicando aqui. Então, eu fatorei o polinômio, tanto de cima quanto de baixo, certo? Como deu 0 sobre 0, é porque vai dar para simplificar alguma coisa. Aí eu simplifiquei o x menos meio com x menos meio. Em cima sobrou 2. Embaixo sobrou 4 vezes o x mais meio. Multiplicando 4 vezes x é 4x. 4 vezes meio dá 2. Então, essa fração que eu vou usar. Então, no lugar de ficar calculando o limite nessa fração, eu vou usar essa aqui. Então, voltando a testar o x igual a meio. Se eu pegar a função e testar com x meio, se eu substituir o meio aqui nessa função, né, aí vai ficar 2 sobre 4, que é igual a meio. Não vai dar infinito. Se não deu infinito, esse valor aqui não é uma assíntota. Então, para ser uma assíntota, quando você substitui o x pelo valor, a resposta tem que ser infinita. Então, quando eu coloco o meio aqui no lugar do x, 4 vezes meio é 2, 2 mais 2 é 4, em cima é 2, simplificando vai dar meio. Isso quer dizer, né, se você fizer pela direita, também vai dar a mesma coisa. Então, como não deu infinito nem pela esquerda nem pela direita, então esse valor aqui não é uma assíntota. Agora vamos testar o outro valor. Então, lembrando que essa função é igual a isso, e isso simplificado vai dar isso. Então, eu estou calculando o limite aqui. Assíntota vertical. Já testei o x igual a meio, agora vou testar o x igual a menos meio. Se eu calcular o limite da função pela esquerda, quando eu substituo x por meio aqui, ó, aqui vai dar 2 sobre 0. Porque menos meio vezes 4 vai dar menos 2 mais 2 vai dar 0. Porém, se eu pego um valor menor do que menos meio, por exemplo, menos 2, quando eu coloco menos 2 no lugar do x, menos 2 vezes 4 é menos 8 mais 2 dá menos 6. Por isso está dando resultado negativo. Positivo com negativo dá negativo. Né? Se deu negativo aqui, isso aqui se deu infinito aqui, isso aqui já é uma assíntota vertical. Mas também vou calcular o limite à direita. Quando eu substituo x por menos meio, vai dar 2 sobre 0. Mas se eu pegar um valor maior do que menos meio, por exemplo, o zero, o próprio zero é maior do que menos meio. 0 vezes 4 é 0, 0 mais 2 é 2. Então, está dando um resultado positivo. Positivo com positivo, mais infinito. Então, a gente tem isso aqui, menos infinito e mais infinito. Então, menos meio é a única assíntota que a gente tem, certo? Assíntota horizontal. Limite da função quando x tende a mais infinito. Colocando em cima o x em evidência, que é a maior potência, e o x ao quadrado embaixo, que é a maior potência, a gente vai ter isso aqui, onde essas frações que tem x no denominador, como o x tende a mais infinito, elas tendem a zero. Então, vai sobrar o 2x em cima, o 4x ao quadrado embaixo. Simplificando isso aqui,
2 dividido por 4 vai ser 1 meio. Aqui faltou 2 embaixo, tá, gente? Que aqui embaixo é 2, que quando eu divido 4 por 2 vai dar 2. Aqui é 2. X por x ao quadrado vai dar x. Então, seria 1 sobre 2x. Não vai mudar o resultado final, porque se x tende a infinito e ele está na parte de baixo, a resposta é 0. Mas aqui faltou um 2. X no denominador, tendendo a infinito, resposta 0. Da mesma forma, se você fizer x tendendo a menos infinito, a resposta também vai dar 0. Então, a única assíntota horizontal que a gente tem é o y igual a 0. É a única assíntota horizontal. Então, vamos juntar essas informações. Então, eu coloquei aqui, ó, a função que a gente vai fazer o gráfico é essa, né? Aqui eu tenho a assíntota vertical, aqui eu tenho a assíntota horizontal. O gráfico dessa função seria alguma coisa assim. Porém, esse é o gráfico dessa função, né? Ó, x tendendo a menos meio pela esquerda, x tendendo a menos infinito. X se aproximando de menos meio pela esquerda, função descendo. X se aproximando de menos meio pela direita, função subindo, que é o que está aqui, ó. X tendendo a mais infinito ou x tendendo a menos infinito, a função se aproximando de zero. É o que acontece aqui no final, certo? Porém, a nossa função original, ela não aceita nem o meio, nem o menos meio. Porque o meio zero aqui, o menos meio zero aqui. Observa que o meio e o menos meio não podem aparecer no gráfico. O menos meio realmente não aparece. Mas o meio aparece aqui, ó. Se eu pegar o x igual a meio aqui, né, ele é um ponto pertencente ao gráfico. Aí o que eu fiz? Eu coloquei uma bola aberta no meio, porque o meio não pertence ao gráfico. Então ficou isso aqui, ó. Então esse gráfico aqui é o gráfico dessa função. Esse gráfico, respeitando o domínio, já é o gráfico dessa função. Então não tem problema a gente simplificar os termos. Mas quando você simplifica o termo, você não pode esquecer do domínio da função original. E se um ponto do domínio deu problema no início, ele tem que aparecer no gráfico aberto, como foi o caso aqui, certo? Então esse seria o gráfico da nossa função. Então está aqui o gráfico dessa função, né? Aqui, se quiser até achar esse ponto aqui, também pode achar esse ponto, que é um ponto que está em cima do eixo y, é só fazer x igual a 0, zeraria isso, daria menos 1 sobre menos 1, é 1. Então esse ponto aqui é 1, ele toca aqui no gráfico em cima do ponto 1. Né? Essa função ela não vai ser contínua para x igual a menos meio e para x igual a meio, que são esses dois pontos que estão dando problema. E o problema deles está no primeiro passo, por quê? Porque eles não pertencem ao domínio. Se eu pegar o menos meio e substituir no lugar do x, vai dar menos 2 sobre 0, que não existe, né? E se eu pegar o meio e substituir aqui no lugar do x, vai dar 0 sobre 0, que também não existe. Então, como esses pontos não pertencem ao domínio, o problema deles está no primeiro passo. Então, por isso a função não vai ser contínua neles.